No Questão Aberta desta segunda-feira, nós estamos conversando sobre o novo modelo de administração pública. Doutor Carlos Lopes, o senhor fez menção aí à questão da diferença que há entre lançamento de folhas e recursos humanos. Pergunta ao senhor, o poder público brasileiro recruta mal? Não, eu entendo que não é o recrutamento, a falha não está no recrutamento. Hoje a gente não vê mais aquela questão que a gente tinha, aquele estigma do servidor público antigo, que era só carimbar papel. Hoje você vê uma forma de recrutamento que valoriza títulos, que ela valoriza o estudo, ela valoriza que o servidor, muitas carreiras que eram antigamente de nível médio, como por exemplo técnico da Receita Federal, antigamente era nível médio, hoje se exige nível superior. Assim me parece também que a gente da Polícia Federal era a mesma coisa, era nível médio, hoje é nível superior. Então há uma evolução nesse sistema de recrutamento. O problema não está no recrutamento, o problema, eu insisto, está no desenvolvimento de pessoas. Depois que o indivíduo entra na administração pública, vira servidor, daí para frente é que há uma ineficiência na gestão desse recurso humano, no desenvolvimento dessas pessoas, no atendimento de suas necessidades básicas, como na iniciativa privada tem. A iniciativa privada, ela busca mecanismos de acompanhamento de recursos humanos permanentes, até a recolocação de mercado. Ela vê, mesmo quando ela tem necessidade de demitir aquela pessoa, ela já busca uma colocação para ela em outro setor, em um outro emprego. Então, quer dizer, a iniciativa privada, ela busca realmente gerenciar pessoas. A iniciativa pública não. Ela simplesmente se preocupa em lançar aquele servidor na folha. Raríssimas exceções. Mas há uma iniciativa tênue nos poderes de melhorar isso. Mas eu digo sempre que a gestão da área de pessoal, ela é só de pessoas e não do ser humano que está ali trabalhando. Doutor Paulo, pode sim. Como em qualquer organização, o fator humano, as pessoas, os recursos humanos, independentemente da nomenclatura que nós utilizemos, são os mais importantes para que sejam utilizados, para que sejam os projetos, né? Para que as coisas aconteçam. Eu preciso de pessoas, né? Então, se nós temos um recrutamento e seleção que hoje é mais profissionalizado, que hoje é mais criterioso, que hoje observa mais a própria meritocracia, né? O mérito é levado em conta, né? Se por um lado isso é fato e isso é verdade, nós melhoramos muito nesse sentido, por outro, determinados outros aspectos que fazem parte desse amplo processo de gestão de pessoas, de gestão dos recursos humanos, ainda precisam ser melhorados. E um dos principais deles, talvez o principal, seja justamente o de desenvolvimento e capacitação. Quero dizer, o de manutenção e crescimento do nível de competência, de conhecimentos, de habilidades, de atitudes dos profissionais que fazem o serviço público. Porque, veja, como as necessidades humanas são ilimitadas, como os recursos são limitados, né? Então eu preciso, inclusive, desenvolver habilidades a partir de novos conhecimentos para, com criatividade, com originalidade, buscando sempre a maior eficiência, ter soluções, apresentar soluções diferenciadas, mais inteligentes para atender essas necessidades. Daí porque, de fato, nós temos uma necessidade de definição e implementação de políticas de recursos humanos que avancem no sentido de desenvolver as competências profissionais daqueles que fazem o serviço público. Doutor Paulo e doutor Carlos, essa minha indagação é a propósito que eu entendo hoje que um grande número de brasileiros, né, uma nação de brasileiros, procura o serviço público em todas as suas esferas, mas procura o serviço público para ter uma segurança, um emprego, para ter uma segurança também de futuro. E quando ele chega lá, ele não está com a disposição de prestar um bom serviço. Daí minha indagação, será que o Estado realmente ele recruta bem? Ele sabe quem que está recrutando? Quando ele recruta um médico para trabalhar num determinado hospital ou num posto de saúde,
será que depois ele vai saber se esse médico realmente tem disposição de ir dar o expediente dele lá, atender aquelas pessoas? O professor idem, o militar idem. Aí entra exatamente aquela questão que eu coloquei. A partir do momento que ele ingressa, ele passa a ser um número, uma matrícula no serviço público. E deixa-se de acompanhar a pessoa que está ali, os seus anseios, a sua satisfação. Esse ponto, na administração pública em geral, é falho. Ele não há o acompanhamento da pessoa, há o acompanhamento da matrícula. E porque falho compromete o final da administração. Exatamente. Pronto. Então, veja só, como eu disse há pouco, nós estamos experimentando avanços no processo de definição e implementação de políticas públicas. Se nós olharmos 30 anos atrás, eram poucas as organizações públicas que realizavam concursos públicos. Eram poucas as organizações públicas que levavam em conta a meritocracia, né? Nós lembramos das grandes empresas estatais, bancos, Petrobras, nós nos lembramos das principais carreiras de Estado, mas, regra geral, antes até da Constituição de 88, que é um marco também em relação a isso, nós não levávamos em conta essa realidade para fins de recrutamento e seleção. Ora, o recrutamento e a seleção, do ponto de vista de um processo aberto, de um ponto de vista de um processo com critérios que define conhecimentos a serem observados em relação àqueles que se candidatam, é um grande avanço. Porém, quando você observa e faz novamente uma comparação com a administração privada, não são todos os processos de recrutamento e seleção que levam em conta, por exemplo, uma análise do perfil psicológico da pessoa, do perfil que analise as atitudes da pessoa, o comportamento da pessoa. Então, existe sim a possibilidade de nós observar os critérios definidos em concursos públicos, legalmente previstos e que levam em conta a meritocracia, de mesmo assim estarmos admitindo pessoas que, após o ingresso no serviço público, se acomodam. É claro que o avanço das políticas de recursos humanos, especialmente aquelas que dizem respeito ao acompanhamento, ao desenvolvimento de novas habilidades, ao de verificação da própria satisfação do empregado, do servidor público no serviço, haverá de contribuir para a melhoria disso tudo. E isso faz parte desse processo de transformação a que o serviço público está sujeito dentro desse processo de gestão mais amplo. É o grande desafio em relação ao servidor público, é esse. Doutor Carlos e doutor Paulo, nós temos 1 minuto para cada um. Eu pergunto, nós já tivemos aqui no Brasil um Ministério da Desburocratização. Hoje, o que é que está sendo feito na administração pública em geral para mudarmos esta realidade e chegarmos à realidade que o Brasil quer? A informática, eu acho que é o principal polo dessa desburocratização. Hoje, os nossos tribunais, em grande parte deles, hoje você já peticiona do seu próprio escritório, via informática, todo o processo transcorre via internet, você acompanha tudo via internet. Então, isso, além da questão do meio ambiente, que nós vamos evitar o trâmite de papel, isso é uma evolução. Eu estou dando exemplo dos tribunais, mas a administração pública como um todo, ela funciona assim. Doutor Paulo. A inovação organizacional, ela é algo inerente à evolução das nossas práticas de gestão, das nossas práticas operacionais, do uso dos sistemas, das ferramentas que estão à nossa disposição. A inovação, especialmente a inovação organizacional, no que diz respeito ao serviço público, é algo que, se buscada com técnica, com criatividade, com o uso de metodologias adequadas, haverá de contribuir decisivamente para a elevação dos níveis de eficiência e, consequentemente, da disponibilização de serviços e produtos que aumentem a satisfação da sociedade em relação ao serviço público. Doutor Paulo Roberto, agradecendo a presença do senhor, a presença do doutor Carlos Lopes, nós estamos encerrando aqui o Questão Aberta de hoje. Até a próxima semana. Boa noite. Muito bem. Eu acho. Nesta quarta, 9h50 da noite, mais emoção em campo contra Iriense e Ceará, ao vivo. As emoções do Campeonato Cearense você assiste na TV Diário.